tem um versículo fantástico em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: eles o venceram o inimigo, eles venceram Satanás, mas eles venceram o medo, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Ali nesse versículo a gente vê as 3 dicas, as 3 maneiras que nós podemos vencer o medo. Primeira coisa, venceram pelo sangue do Cordeiro. Fala sobre o sacrifício de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui super importante aqui para você. O sacrifício de Jesus é mais poderoso do que qualquer medo. O sacrifício de Jesus é mais poderoso do que qualquer medo. Em 1 João 4, versículo 18, diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Hoje, querido, olha, você vai receber uma cobertura do sangue de Cristo sobre sua vida. Vai expulsar todo o medo da sua vida. Vai remover todo medo que impede você de viver tudo que Deus tem para a sua vida. Vai quebrar tudo isso na sua vida. Nós vencemos as obras do inimigo, vencemos o medo na nossa vida, primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Segunda coisa, pela palavra do testemunho. A segunda coisa é a palavra de Deus falada. Agora, muita gente não entende isso. Muita gente pensa que simplesmente acreditar é o suficiente. Mas sabe, se você tiver uma espada na sua casa, mas você não usar essa espada, você vai poder ser invadido por um ladrão e você não vai poder se proteger. Simplesmente ter uma espada e acreditar que a espada está em sua casa não é o suficiente. Se você não tirar a espada e usar a espada, a palavra de Deus é usada através da sua boca. Através da palavra de Deus a gente vê a analogia da espada do Espírito, uma espada sendo atrelada à boca. Em Gênesis e em Apocalipse a gente vê o anjo com a espada na boca dele. A gente vê que até a nossa salvação, em Romanos 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, você tem que confessar com sua boca e crer no seu coração. Não é só crer, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra de Deus tem que ser falada. Olha, como é que você vence o medo? Você declara as coisas que Deus tem para a sua vida. Se você acredita que Deus falou algo para você, comece a declarar. Olha, aqui na Ilã, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, declarando aqui no online. Uma das coisas que nós estamos crendo é que Deus nos chamou para ser uma igreja de 30 mil pessoas. Difícil falar isso, mas eu creio, 30 mil pessoas. Deus nos chamou para ser uma igreja de 30 mil pessoas. Por que eu falo isso? É uma doideira. Pastor, precisa falar isso? Eu preciso falar isso para vencer o medo que me limita. Eu preciso falar isso para vencer. Na sua vida tem muitas coisas que estão te limitando e você tem até medo de falar. Hoje, quebre essas coisas, declarando as coisas que Deus te chamou para ser, para viver, para ser. E a última área que nós vamos vencer o medo, nós vamos vencer o medo porque diante da morte não amamos a própria vida. Terceira maneira que nós vencemos, nossa recompensa é maior do que qualquer ameaça. Não importa a ameaça que você tem sobre sua vida, não importa o que aquele medo construiu e projetou na frente da sua vida, não importa o peso que aquele medo construiu, nada do que aquele medo construiu é maior do que a promessa linda e maravilhosa
que Deus tem para a sua vida.